Tema 23. Exaltação da Santa Cruz. Festa. Pontos a meditar. 1. Origem da festa. 2. O Senhor abençoa com a cruz os que mais ama. 3. Os frutos da cruz. A devoção e o culto à Santa Cruz, na qual Cristo deu a sua vida por nós, remonta aos começos do cristianismo. Na liturgia, aparece desde o século IV. A Igreja comemora hoje o resgate da cruz do Senhor pelo imperador Heráclio na sua vitória sobre os persas. Nos textos da missa e da liturgia das horas, a Igreja canta com entusiasmo a Santa Cruz, pois foi o instrumento da nossa salvação. Se a árvore, a cuja sombra os nossos primeiros pais pecaram, foi causa de perdição, a árvore da cruz é a origem da nossa salvação eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz não é um patíbulo de ignomínia, mas um trono de glória. Resplandece a Santa Cruz, pela qual o mundo alcança a salvação. Ó cruz que vences, cruz que reinas, cruz que limpas todo o pecado. Aleluia! A festa que celebramos hoje nasceu em Jerusalém, nos primeiros séculos do cristianismo. Conforme um antigo testemunho, começou a ser comemorada no aniversário do dia em que foi encontrada a cruz de Nosso Senhor. A sua celebração estendeu-se com grande rapidez pelo Oriente e pouco depois por toda a cristandade. Em Roma, era particularmente solene a procissão que, antes da missa, se dirigia de Santa Maria Maior a São João de Latrão para venerar a cruz. Nos começos do século VII, os persas saquearam Jerusalém, destruíram muitas basílicas e apoderaram-se das sagradas relíquias da Santa Cruz, que um pouco mais tarde seriam recuperadas pelo imperador Heráclio. Conta uma piedosa tradição que, quando o imperador, vestido com as insígnias da realeza, quis carregar pessoalmente o santo madeiro até o seu primitivo lugar no Calvário, o seu peso foi se tornando cada vez mais insuportável. Nesse momento, Zacarias, bispo de Jerusalém, fez-lhe ver que, para levar aos ombros a Santa Cruz, deveria desfazer-se das insígnias imperiais, imitando a pobreza e a humildade de Cristo, que tinha carregado o santo lenho, despojado de tudo. Heráclio vestiu então umas humildes roupas de peregrino e, descalço, pôde levar a Santa Cruz até o cimo do Gólgota. É possível que tenhamos aprendido desde a nossa infância a fazer o sinal da cruz sobre a nossa testa, os nossos lábios e o nosso coração, em sinal externo da fé que professamos. Na liturgia, a Igreja utiliza o sinal da cruz nos altares, no culto e nos edifícios sagrados. É a árvore de riquíssimos frutos, arma poderosa que afasta todos os males e espanta os inimigos da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Dizemos todos os dias ao persignar-nos. A cruz, ensina um padre da Igreja, é o escudo e o troféu contra o demônio.
É o sinal para que não sejamos atingidos pelo anjo exterminador, como diz a Escritura. É o instrumento para levantar aqueles que caem, o apoio para os que se mantêm em pé, o bastão dos débeis, o guia dos que se extraviam, a meta dos que avançam, a saúde da alma e do corpo, afugenta todos os males, acolhe todos os bens, é a morte do pecado, a semente da ressurreição, a árvore da vida eterna. O Senhor pôs a salvação da humanidade no lenho da cruz, para que a vida ressurgisse de onde viera a morte, e aquele que vencera na árvore do paraíso fosse vencido na árvore da cruz. A cruz apresenta-se na nossa vida de diversas maneiras: doença, pobreza, cansaço, dor, desprezo, solidão. Hoje podemos examinar como é a nossa disposição habitual em face dessa cruz que às vezes se mostra áspera e dura, mas que, se a levamos com amor, converte-se em fonte de purificação e de vida, e também de alegria. Queixamo-nos com frequência das contrariedades, ou pelo contrário, damos graças a Deus também nos fracassos, na dor, na contradição. Essas realidades afastam-nos ou aproximam-nos de Deus. 2. A primeira leitura da missa narra-nos como o Senhor castigou o povo eleito por ter murmurado contra Moisés e contra Deus ao experimentar as dificuldades do deserto. Enviou-lhes serpentes que causavam estragos entre os israelitas. Quando se arrependeram, o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na por sinal. Aquele que, tendo sido ferido, olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e pô-la por sinal. E os feridos que olhavam para ela ficavam curados. A serpente de bronze era a figura de Cristo na cruz. Quem o olha obtém a salvação. Assim o diz Jesus no diálogo mantido com Nicodemos. Como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Desde então, o caminho da santidade passa pela cruz e ganham sentido todas essas realidades que tanto precisam dele, como são a doença, a dor, as aflições econômicas, o fracasso, a mortificação voluntária, mas ainda, Deus abençoa com a cruz quando quer conceder grandes bens a um dos seus filhos, a quem trata então com particular predileção. Não são poucos os que fogem em debandada da cruz de Cristo e se afastam da verdadeira alegria, da eficácia sobrenatural, da própria santidade. Fogem de Cristo. Levemo-la nós sem rebeldia, sem queixas, com amor. Estás sofrendo uma grande tribulação, encontras oposição, diz muito devagar, como que saboreando esta oração forte e viril. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. Eu te garanto que alcançarás a paz. 3. Cruz fiel, tu és a mais nobre de todas as árvores. Nenhuma outra pode comparar-se a ti em folhas, em flor, em fruto. O amor à cruz produz abundantes frutos na alma. Em primeiro lugar, leva-nos a descobrir Jesus, que sai ao nosso encontro e carrega sobre os seus ombros a parte mais pesada da contradição. A nossa dor, associada do Mestre, deixa de ser o mal que entristece e arruína e converte-se em meio de íntima união com Deus. Se sofres, submerge a tua dor na dele, diz a tua missa. Mas se o mundo
não compreende estas coisas, não te perturbes. Basta que te compreendam Jesus, Maria, os santos. Vive com eles e deixa que o teu sangue corra em benefício da humanidade. Com ele, a cruz de cada dia é uma grande oportunidade de purificação, de desprendimento, de aumento de glória. São Paulo ensina com frequência que as tribulações são sempre breves e suportáveis, e que o prêmio desses sofrimentos, acolhidos por amor a Cristo, é imenso e eterno. Por isso o apóstolo alegrava-se nas tribulações, gloriava-se nelas e considerava-se feliz de poder uni-las às de Cristo Jesus e assim completar a sua paixão para bem da igreja e das almas. A única dor verdadeira é afastar-se de Cristo. Os outros padecimentos são passageiros e convertem-se em alegria e paz. Não é verdade que mal deixas de ter medo à cruz, a isso que a gente chama de cruz, quando pões a tua vontade em aceitar a vontade divina, és feliz e passam todas as preocupações, os sofrimentos físicos ou morais? É verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus. Não contam aí as penas, só a alegria de nos sabermos corredentores com Ele. O trato e a amizade com o Mestre ensina-nos, por outro lado, a ver e enfrentar as dificuldades que se apresentam com um espírito jovem e decidido, sem nenhum assomo de tristeza ou de queixa. À semelhança dos santos, encararemos as contrariedades como um estímulo, como um obstáculo que é preciso transpor neste combate que é a vida. Essa disposição de ânimo alegre e otimista, mesmo nos momentos difíceis, não é fruto do temperamento ou da idade. Nasce de uma profunda vida interior, da consciência sempre presente da nossa filiação divina. É uma atitude serena que cria em todas as circunstâncias um bom ambiente à nossa volta, na família, no trabalho, com os amigos, e constitui uma grande arma para aproximarmos os outros de Deus. Terminamos a nossa oração junto de Nossa Senhora. Invoca o coração de Santa Maria, com ânimo e decisão de te unires à sua dor, em reparação pelos teus pecados e pelos de todos os homens de todos os tempos, e pede-lhe, para cada alma, que essa sua dor aumente em nós a aversão ao pecado e que saibamos amar, como expiação, as contrariedades físicas ou morais de cada jornada. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.